Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Olá a todos. Hoje o papo vai ser sobre uma história, assim, fundamental e bem forte das escrituras, né? Caim e Abel, lá em Gênesis capítulo 4. Exato, uma história que marca o início de muita coisa. A nossa ideia é tentar desvendar um pouco os eventos, as emoções, sabe? E as consequências desse relato antigo. Mas, ó, antes da gente mergulhar de cabeça. Assim, aquele lembrete importante. Isso. Se você curtir a nossa conversa, essa análise, por favor, considere curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos, tá? E claro, compartilhar com os amigos, família, grupos, ajuda demais. Com certeza, faz toda a diferença para a gente continuar. Bom, então vamos lá. Tudo começa com Adão e Eva e seus primeiros filhos. Gênesis 4 apresenta eles. Caim, que trabalhava com a terra, agricultor. E Abel, que era pastor de ovelhas. Dois irmãos, o começo da família humana se expandindo. E logo de cara já surge uma tensão, né? Por causa das ofertas a Deus. Esse é o ponto de ignição, digamos assim. Caim traz lá os produtos da terra dele, já Abel oferece um dos primeiros cordeiros. E o texto fala das melhores partes da gordura. Uhum. E aí vem, Deus aceita a oferta de Abel, mas a de Caim não. E a reação do Caim? Fúria. Ele fica iradíssimo. Uhum. A grande pergunta é, por quê? Por que essa diferença? Olha, é uma questão chave mesmo. O texto lá em Gênesis 4, versículos 4 e 5, não diz explicitamente um motivo foi X. Mas essa ênfase na oferta de Abel, né? Primogênito, gordura, as melhores partes, isso sugere alguma coisa. Tipo, atitude por trás. Exatamente. Talvez a intenção, a generosidade, a fé envolvida. Algo na qualidade ou na disposição do coração de Abel foi diferente. E a rejeição, claro, acende essa raiva imensa em Caim. E o que eu acho super interessante, assim, é que Deus não deixa pra lá. Ele vai falar com Caim. Sim, ele confronta Caim diretamente. É impressionante isso. Nos versículos 6 e 7, ele pergunta por que você tá tão irado. E ainda avisa, né? O pecado tá ali, ó, na porta, te querendo, mas você precisa dominar ele. É uma chance clara, uma advertência direta, um chamado ao controle à mudança. Mas Caim não escuta. O versículo 8 é direto e terrível. Caim chama Abel para ir ao campo e lá ele o mata. o primeiro assassinato. Que peso isso tem? E logo depois vem aquela pergunta de Deus que ecoa até hoje. Onde está Abel, seu irmão? E a resposta de Caim Não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Assim, na maior arrogância. é uma resposta que é um marco, né? Mais do que fugir, é quebrar um laço fundamental. É negar a responsabilidade, a conexão básica entre irmãos, entre humanos. Total. E a resposta de Deus é fortíssima, no versículo 10. Que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando por mim. A própria terra se torna testemunha. Uau! E a consequência vem rápido. Maldição. Versículos 11 e 12. Caim vira um fugitivo, um errante pelo mundo. E a terra que bebeu o sangue de Abel não vai mais dar fruto para ele. A terra que ele trabalhava agora se volta contra ele. E Caim reage dizendo que o castigo é pesado demais, que ele vai ser morto por quem o encontrar. Ele sente o piso, né? Sim, ele sente. Mas aí a história ganha outra camada, que é bem complexa. Deus amaldiçoa, sim, mas ele também protege Caim. Aquele sinal, né? Exato. O tal sinal em Caim, no versículo 15, não precisa ser uma marca física, sabe? Mas uma garantia divina. Deus promete que quem matar Caim será vingado 7 vezes. É uma mistura de justiça com uma forma de proteção, quase uma misericórdia ali no meio do juízo. Bem diferente. E Caim então sai da presença de Deus, vai para a terra de Nod. Lá, Gênesis 4, a partir do 17, ele funda uma cidade, tem um filho, Enoque. E a linhagem dele começa a desenvolver coisas, né? Pastoreio com Jabael, música com Jubal, metalurgia com Tubocaim. Tem um progresso, uma civilização surgindo ali. É verdade. Um desenvolvimento técnico, cultural. Só que essa mesma linhagem também mostra uma piora na violência.
Pega Lameque, por exemplo, descendente de Caim. Lá em Gênesis 4, versículos 23 e 24, ele se gaba de ter matado homens por causa de ferimentos. Se gabando de matar. Sim, e ele ainda diz que se Caim seria vingado 7 vezes, ele, Lameque, seria 77. Quer dizer, a violência e a arrogância só aumentam. O pecado vai se aprofundando e virando motivo de orgulho. Que contraste, né? Porque logo depois, o texto diz que Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. E Eva diz que ele foi um presente de Deus no lugar de Abel. Exato. E a linhagem de Sete parece ir por outro caminho. O capítulo 4 termina ali no versículo 26, dizendo que foi no tempo de Enos, filho de Sete, que o nome do Senhor começou a ser invocado. Ah, então começa uma prática de adoração mais formal, digamos? Parece que sim. Estabelece um contraste muito forte, uma linhagem marcada pelo avanço técnico, mas também pela violência crescente, e outra que começa a buscar a Deus, a invocar o nome do Senhor. Duas trajetórias. Então, resumindo um pouco tudo isso, a gente viu ciúme, raiva explodindo na primeira família, o primeiro assassinato, as consequências terríveis do pecado. Mas também essa complexidade da justiça e da proteção de Deus, e o início dessas duas linhas, né, Caim e Sete. Fica aquela pergunta no ar, né? Como é que essa história tão antiga sobre irmão contra irmão, sobre responsabilidade, sobre violência que nasce da inveja... E sobre esses caminhos diferentes, um de autoconfiança que leva à violência e outro de busca por Deus, como isso tudo ainda conversa com a gente hoje? Com nossos conflitos, nossas escolhas, nossa busca por justiça? Exatamente. De que forma esse começo já planta as sementes para o resto da história humana que a Bíblia conta? Fica aí para a gente pensar. Muita coisa para refletir. Bom, esperamos que essa nossa análise tenha sido útil, tenha trazido com alguma luz. Esperamos que sim. E, mais uma vez, se você gostou da conversa, não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa lá o sininho. E compartilha. Manda pro pessoal que você acha que vai curtir também. Isso, ajuda muito a gente a continuar trazendo essas discussões. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima, pessoal.